Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nessa aula, nós vamos continuar abordando as propriedades específicas dos materiais. Vamos falar sobre densidade e solubilidade. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um material. Então, nós podemos escrever uma equação matemática para a densidade, sendo que D é igual a massa sobre o volume de um material. A densidade ela é expressa em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Já a massa é expressa em gramas e o V, volume, expresso em ml, mililitros ou centímetros cúbicos. Unidades de volume. Então, nós temos aqui um cubo. Esse cubo apresenta uma largura de 1 centímetro, um comprimento de 1 centímetro e uma altura de 1 centímetro. Se nós formos calcular o volume de um cubo matematicamente, eu tenho lado vezes lado vezes lado, ou seja, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, o que me dá 1 centímetro cúbico. Então, quando nós falamos centímetro cúbico, na verdade, centímetro cúbico é o volume ocupado por um sólido geométrico, um cubo, que apresenta 1 centímetro de largura por 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de altura. Esse volume equivale ao volume de 1 ml. Então, como que eu posso expressar 1 ml? Pensa na sua seringa, que tem ali de 1 até 5 ml. Entre um número e o outro, eu tenho a representação daquilo que é o volume de 1 ml. 1 centímetro cúbico e 1 ml ocupam o mesmo espaço. Anote aí, pessoal. Eu tenho lá 1 litro é igual a 1000 ml. 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Portanto, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ou 10 a terceira litros. Não confunda. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui um recipiente onde eu vou colocar água. Acrescentei água e nesse momento eu vou adicionar alguns objetos. Então, primeiro, uma pedra. Brincadeira de programa de domingo. Afunda ou boia. Então, se eu jogar uma pedra no copo, ela afunda. Vamos colocar mais um objeto. Um prego, um parafuso. Perdão, um parafuso. Parafuso afunda ou boia na água? Afunda também. Por que será que isso acontece? Então, isopor afunda ou boia? Boia. Esse exemplo que nós temos aqui é um exemplo de um programa típico de domingo, afunda ou boia. E ele está relacionado ao conceito de densidade. Um material que possui uma densidade maior do que a água vai para o fundo, vai ser depositado no fundo. E o material que flutua é aquele material que possui densidade menor do que o líquido aqui, no caso, a água. Então, nós podemos dizer que a densidade do isopor é menor que a densidade da água, que é menor que a densidade do aço, que constitui o parafuso. E a densidade da água é menor do que a densidade da pedra. Um outro exemplo muito comum na nossa cozinha é quando a gente coloca água e em seguida coloca óleo. O óleo e a água não se misturam e o óleo fica em cima da água. Tudo isso acontece porque a densidade da água é maior que do óleo. Então, lembrem bem, aquilo que é mais denso vai para o fundo, aquilo que é menos denso flutua. Aqui eu tenho a densidade de algumas substâncias. Então, por exemplo, a água, que tem densidade de 0,997 gramas por centímetro cúbico. Nós arredondamos esse valor na maioria dos exercícios para 1 grama por centímetro cúbico. E o gelo, que apresenta densidade 0,92 gramas por centímetro cúbico. O que acontece quando a gente coloca gelo na água? O gelo vai para a superfície. Por quê? Porque a densidade do gelo, que é a água no estado sólido, é menor do que a densidade da água líquida. O chumbo apresenta densidade 11,3, o alumínio 2,70 gramas por centímetro cúbico, o álcool 0,789,
Mercúrio, 13,6. Ou seja, nós percebemos que os metais são materiais mais densos do que os líquidos. E agora a gente vai fazer um pequeno experimento aqui. Eu tenho 100 ml de água e 100 ml de álcool. E vou colocar os dois numa balança. O que nós podemos prever que vai acontecer? Será que álcool e água têm a mesma massa? Então vamos colocar na balança primeiro a água e anotar o resultado. Lembrando que o recipiente, na verdade, já foi pesado previamente, então a balança está zerada ou tarada com o valor do recipiente, que nem quando você vai num almoço por quilo. Você não paga o preço do prato, senão seria muito caro. Então, o que eles fazem? Eles pegam um prato, usam como um modelo e colocam ali e zera a balança. Eles taram a balança a partir daquele prato, certo? Então, todo mundo que coloca o prato vai estar zerado ali. E aí só vai pagar o peso da comida. Então, aqui eu tenho água, vamos pesar. Coloca lá na balança e deu 100 gramas de água. Tudo isso por quê? Vamos anotar, massa da água de 100 ml, 100 gramas. Lembra, a densidade da água é 1 grama por ml, nós consideramos. Isso quer dizer que a massa e o volume vão sempre ter os mesmos valores. Então, se eu tenho 100 ml de água, 100 gramas de água. E o álcool? Será que ele pesa também 100 gramas? Vamos pesar. Colocando na balança, vemos que o álcool tem massa 78,90 gramas. A partir desse experimento, o que nós podemos concluir com relação à densidade, à massa e o volume? Então, nós podemos dizer que quando eu tenho materiais de mesmo volume, lembra? Álcool e água têm o mesmo volume, 100 ml. Quanto maior for a densidade, maior vai ser a massa. Se nós voltarmos na tabela, a densidade do álcool é 0,789 e a densidade da água é 1. Então, nós podemos dizer que o álcool ele vai ter uma menor massa porque ele apresenta menor densidade. Então, percebemos aqui que para materiais de mesmo volume, a massa e a densidade são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Então, nós percebemos a partir do exemplo anterior que quando eu tenho materiais de mesmo volume, aquele que tiver a maior densidade vai ter a maior massa, indicando que densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais. Mais um outro exemplo aqui. Se nós pesarmos uma amostra de 100 gramas de água e outra com 100 gramas de álcool, o que nós observaríamos? Então, aqui eu tenho um exemplo diferente. No primeiro exemplo, eu fixei o volume, 100 ml. Nesse segundo exemplo, eu vou fixar a massa, álcool e outra de água. Não vou utilizar a balança, porque na verdade eu já pesei 100 gramas de água, 100 gramas de álcool. Está lá no recipiente. O que nós podemos observar sobre a amostra de água e a amostra de álcool? Então vamos lá. Primeiro vamos começar aqui com a água, cuja densidade é 1 grama por ml. Então nós temos lá a densidade massa sobre volume, a densidade da água é 1, a massa eu fixei em 100 gramas aqui e vou determinar o volume. Fazendo a multiplicação em cruz, eu tenho lá V vezes 1 igual a 100. Então, o volume de água é 100 ml. Ah, professora, eu já sabia, porque nós já vimos que 100 gramas de água equivale a 100 ml, só vale para água. E agora vamos ver aqui um recipiente que tem 100 gramas de água, ele tem 100 ml. Será que o de álcool vai também ter 100 ml? O que vocês acham? Então, nós vamos calcular agora o volume ocupado pelo etanol. Então, nós temos lá, densidade do álcool, 0,789 gramas por ml. Então, a densidade é a massa sobre o volume. Densidade 0,789 igual massa 100 gramas dividido pelo volume. E vamos fazer a multiplicação em cruz. 0,789 vezes V, 0,789V. 100 vezes 1 é 100. Então, lembre-se, quem está do lado da letra, esse número aqui, 0,789, passa para baixo dividindo. Então, V é 100 sobre 0,789.
Nós já podemos perceber aí que o volume vai ser maior, ou seja, se eu pegar 100 gramas de álcool, ele vai ocupar um volume de 126,9 ml. Esse é o fato que justifica que alguns produtos são vendidos por gramas, massa, e outros são vendidos em litros, volume. Por exemplo, o sorvete. O sorvete é um produto que nós compramos nos supermercados por 1,5 litro, 2 litros e assim por diante, 900 ml. Por que ele não é vendido em massa? Porque a massa do sorvete é muito menor do que o seu volume. Então, para encher os nossos olhos, 1,5 litro, nossa, 1,5 litro de sorvete. Na verdade, você vai ter ali menos de 1 quilo de sorvete. Se você observar o desodorante, ele apresenta as duas medidas, a massa e o volume em ml daquele produto. Um outro produto encontrado nas prateleiras do supermercado são os cremes de barbear. Ele também apresenta a massa e o volume, ok? Aqui eu tenho um exemplo para a gente pensar. Aqui eu tenho uma massa de 5 libras de gordura e 5 libras de músculo, o que dá mais ou menos 2 quilos e 200 gramas de cada um deles. Observe que o volume ocupado pela gordura é muito maior do que a mesma massa ocupada pelo músculo. Quando nós começamos a praticar atividades físicas, é muito comum que após um certo tempo a gente vai perder gordura, vai diminuir a gordura. Mas por outro lado, estamos criando músculos, aonde nós percebemos que perdemos medida, mas quando nos pesamos, muitas vezes a nossa massa não foi alterada. Por quê? Porque o músculo, ele tem maior densidade que a gordura. Dessa forma, você tem medidas que são menores, mas a sua massa corporal muitas vezes continua a mesma, outras até aumenta. Você ficou mais magro, porém apresenta a mesma massa. Da onde a gente pode pensar que quando a gente começa a emagrecer, a balança não é um bom referencial para a pessoa que está emagrecendo. O melhor é a gente observar as nossas medidas. Por quê? Porque a densidade do músculo é menor que a densidade da gordura. Você perde gordura e ganha o músculo. E como a densidade do músculo é maior, muitas vezes o seu peso não vai ser alterado. Quem pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Essa pergunta está relacionada com a densidade. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. 50 gramas de algodão e 50 gramas de chumbo. Então, 50 gramas de algodão, um pacotão. Todo mundo sabe quanto é. E o chumbo? Eu tenho aqui um peso, uma chumbada, que tem 3 centímetros de tamanho. Então, e isso é 50 gramas. Algo desse tamanho equivale a 50 gramas. Quando a gente brinca, quem pesa mais 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, a gente está falando, na verdade, sobre o conceito densidade. Porque a gente imagina, quando ouve essa pergunta pela primeira vez, que 1 quilo de chumbo pesa mais do que 1 quilo de algodão, sendo que os dois têm a mesma massa. Porém, a ideia de que o chumbo é denso, ela traz a ideia de que ele é mais pesado do que o algodão, que é leve. Então, esse conceito está relacionado diretamente com densidade. Olha lá, aqui eu tenho uma massa, um halter de 1 quilo na minha balança. E aqui eu tenho 1 quilo de algodão, balança equilibrada. Eu tive que colocar 20 pacotes desse, dá um montão, para pegar um pezinho desse tamanho, que representa 1 quilo de aço ali no caso do pezinho. Certo, pessoal? Então, esse conceito de quem pesa mais, na verdade, está relacionado com a ideia de densidade. O algodão, ele é pouco denso, então ele ocupa muito espaço. O halter, que é feito de aço, é muito denso, ele ocupa pouco espaço. Desses exemplos, nós podemos tirar a seguinte conclusão, que para materiais que possuem a mesma massa, quanto maior a densidade, menor o volume ocupado por ele. Então, lembre sempre do algodão e do chumbo. Chumbo tem densidade grande, vai ocupar um volume menor. Algodão, densidade pequena, volume grande. Então, nós podemos dizer que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Lembra do nosso exemplo do álcool e da água? Então, 100 gramas de álcool e 100 gramas de água. 100 gramas de álcool, 100 ml. 100 gramas de álcool, 126,7 ml. Agora a gente vai falar sobre a próxima propriedade específica, a solubilidade.
A solubilidade ou coeficiente de solubilidade nós vamos estudar mais profundamente no segundo ano. Ele trata do seguinte: então você imagina que você vai preparar o seu copo de achocolatado matinal. Coloca o leite e acrescenta o chocolate em pó ou achocolatado. Você observa que quando você coloca um pouco de achocolate, dissolve tudo. Mas que se você começar a acrescentar achocolatado, 2, 3 colheres, você pode mexer o tanto que você quiser, que no fundo vai sempre sobrar uma parte de chocolate não dissolvido. Exatamente isso está relacionado com a solubilidade, que na verdade é a quantidade que é possível dissolver de uma substância em certa quantidade de água. Geralmente a quantidade de água é dada em 100 gramas, que é 100 ml. Então, vamos lá um exemplo. Eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, sal de cozinha. 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Isso quer dizer que se eu pegar 100 ml de água a 20 graus Celsius, temperatura ambiente, nós podemos colocar até 36 gramas de cloreto de sódio, que vai dissolver tudo. Nós podemos dizer, então, que em 100 gramas de água é possível dissolver até 36 gramas de cloreto de sódio. Aqui eu tenho uma tabela que mostra como varia a solubilidade dos diferentes materiais. Isso porque a solubilidade é uma propriedade específica do material. Cada material tem a sua solubilidade. Então, no caso do sal, nós vimos que é 36 gramas. Já o açúcar, sacarose, eu posso dissolver até 202 gramas de açúcar em 100 ml de água. Então, se eu quiser diferenciar sal de açúcar numa cozinha, basta eu pegar 100 ml de água e colocar uma massa maior que 36 gramas de cada uma das substâncias. Aqui dissolver tudo vai ser o açúcar, porque ele é muito mais solúvel em água do que o sal. E o que ficar sem dissolver é o sal de cozinha, tá certo, pessoal? Nós vimos aí que eu consigo separar dois sólidos brancos, sal e açúcar, se eu não puder experimentar ou cheirar, a partir da solubilidade. Aqui eu tenho outras substâncias que mostram como a solubilidade é uma propriedade específica da substância. Por exemplo, o cloreto de chumbo. Ele é muito pouco solúvel na água, menos de 1%, 1 grama em 100 ml de água. A cal, CaO, ela pode ser dissolvida apenas 0,16 gramas de cal em 100 ml de água. O sulfato de bário, ele é ainda menos insolúvel, 2,5 vezes 10 a menos 4. Esse número é 0,0025 gramas em 100 gramas de água. Posso dizer para vocês? Você vai dizer que esse produto é insolúvel em água. Por quê? Porque essa quantidade a gente não consegue perceber a olho nu, tá? O bicarbonato de sódio, usado nas cozinhas e bastante, em casa, a gente tem lá 9,6 gramas em 100 ml de água. E o éter comum, 222 gramas em 100 ml de água. Então, a partir da solubilidade, nós podemos diferenciar também as substâncias. Lembrando que a solubilidade, ela depende da temperatura. Então, eu tenho aqui uma tabela que vai de 0 a 60 e mostra a solubilidade do cloreto de potássio em diferentes temperaturas. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Já o sulfato de cério, conforme eu aumento a temperatura, diminui a solubilidade. A 0 graus dissolvia 16 gramas, a 60 dissolve somente 5. Está diminuindo a solubilidade. Já o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é muito solúvel em água. A 0 graus, 42 gramas. E a 60 graus, 158 gramas. É possível dissolver em 100 gramas de água. De onde eu posso observar que, comparando um componente ao outro, que o hidróxido de sódio ele é muito mais solúvel em água que o cloreto de potássio e que é muito mais solúvel em água do que o sulfato de cério. Então, quanto maior é a massa que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, mais solúvel é uma substância em água. Vamos dar uma espiadinha no vestibular sobre esses assuntos que nós acabamos de abordar. Então, nós temos lá uma questão que caiu na Federal de Pernambuco.
Para identificar três líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que, então, primeiro, ele tem três líquidos e as densidades são 0,8, 1 e 1,2. E o analista tem uma bola que a densidade é 1 grama por ml. A partir desses dados, como é que eu posso identificar no desenho quem é o líquido de maior ou menor densidade? Então, eu tenho aqui o exemplo 1. Então, no exemplo 1, lembra do afundou-boia, gente? A bolinha que tem densidade de 1 grama afundou. Significa o quê? Que a bolinha tem densidade maior que a do líquido. Então, qual líquido tem densidade menor que da bolinha? O 0,8. Então, o material contido na proveta, número 1, é 0,8. No segundo material, nós temos lá a bolinha tá no meio ali. Então, significa o quê? Que ela não está nem flutuando e nem boiando. Ou seja, a densidade da bola, nesse caso, é igual à densidade do líquido. E no terceiro exemplo, a bola está flutuando, indicando que a densidade do líquido é maior do que a da bolinha. Então, nós podemos dizer que aqui eu tenho um líquido que tem 0,8, aqui o líquido que tem 1 e aqui o que tem 1,2, o que me dá a alternativa A. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2. Fácil, pessoal? Na questão 2, uma questão da FMU. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ele pergunta, a massa de mercúrio contido no vidro é... Então, ele me deu dois dados aqui, o volume e a densidade. Então, vamos à resolução. Vamos escrever a fórmula da densidade, porque quem relaciona volume de material e massa é a densidade. Aliás, essa é uma das aplicações que nós temos na química. Muitas vezes nós não temos a medida do volume e nós precisamos da medida do volume. Então, nós utilizamos a densidade para converter o volume em massa ou a massa em volume. Temos lá, D é igual a M sobre V. A densidade foi dada aqui, ó, 13,6. Então, no lugar de D, vou colocar 13,6. É igual, ele pergunta a massa, então o M vai continuar lá. Sobre o quê? 200 centímetros cúbicos, que é o volume de mercúrio. O que a gente vai fazer agora, gente? Química acaba aqui, vem matemática. Então, vamos multiplicar em cruz. 13,6 vezes 200 e M vezes 1. Então, M vezes 1, M é igual a 200 vezes 13,6. Fazendo a continha, a massa de 2.720 gramas. Aí você vai olhar aqui e não vai achar essa resposta na unidade de gramas. E aí você vai ter que lembrar que, se você dividir por 1.000, você vai obter a massa em quilogramas, porque 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, a massa dividida por 1.000 vai dar o valor dela em quilogramas. 2.720 gramas dividido por 1.000, 2,72 quilogramas. É só a gente pensar. Se você vai lá no mercado comprar 5 quilos de batata, você vai estar comprando 5.000 gramas de batata. Porque 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, se você quiser fazer uma regra de 3, você pode pôr o X aqui no quilograma e 2.720 é a massa em gramas. Aí fica à vontade e você vai chegar então no resultado de 2,72 quilogramas. Alternativa C. E agora vamos à questão de número 3. Para verificar o material de um objeto, o estudante realiza a seguinte experiência. Determina sua massa, 175,90 gramas, imerge-o totalmente em 50 ml de água contida numa proveta. Lê o material da mistura água e metal, 65,5 ml. Com os dados obtidos, calcula a densidade do metal, compara com o valor registrado numa tabela de propriedades específicas das substâncias. Qual o valor calculado para a densidade em gramas por ml? De que material se trata? Então, bora lá, eu tenho aqui
a densidade de alguns metais, né? Alumínio, mercúrio, chumbo, zinco, ferro, e a temperatura de fusão, que nesse caso nós não vamos utilizar, porque ele não falou da temperatura de fusão, ele falou apenas da massa e do volume. Massa e volume me remete à densidade. Então vamos esclarecer esse exercício através da representação. Eu tenho ali uma proveta que tem 50 ml de água. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse objeto, que ele conhece a massa, e vai perceber que quando o objeto cai, o volume da água aumenta. E aumenta para quanto? Para 65,5. Então, se eu pegar o volume final, que é 65,5, e subtrair o volume inicial, eu vou descobrir o volume ocupado pelo objeto. Pessoal, isso é válido principalmente quando eu tenho objetos que são sólidos e que não tem formato regular. Porque se ele tem formato regular, uma esfera ou um cubo ou um paralelepípedo, eu posso calcular matematicamente, conhecendo as medidas, o volume ocupado pelo objeto. Mas quando eu não conheço ou quando eu não tenho um formato definido, por exemplo, uma chave, uma pedra ou qualquer outro tipo de objeto que não tem formato regular, eu tenho que calcular o volume. Mas o objeto é sólido. Como que eu vou calcular volume? Colocando ele dentro da água. Então eu pego um recipiente onde eu conheço o volume de água e acrescento objeto. Lembra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para que o objeto entre, a água sobe. Então o volume aqui, a diferença dos dois volumes, corresponde ao volume do objeto. O volume do objeto é 65,5 menos 50, que dá 15,5 ml. Esse é o valor que eu vou utilizar para calcular a densidade. Se eu utilizar o volume que ele me deu de 65,5, eu vou estar calculando a densidade da água mais do objeto. E não é isso que eu tenho. O material não é a água e o objeto. O material é só do objeto. Se eu utilizar esse volume de 65,5, eu não estarei considerando o volume ocupado pelo objeto. Eu estarei considerando o volume de água mais o objeto. E aí, a minha densidade vai dar totalmente errada. Fazendo a fórmula D é igual a M sobre V, vamos colocar lá. A massa ocupada pelo objeto, 175,9, dividido pelo volume, que eu calculei do objeto, 15,5. Dividindo um pelo outro, nós temos que a densidade do material é 11,34 gramas por ml. Comparando o valor da densidade com o encontrado numa tabela, eu descubro que o objeto é feito de chumbo. Vamos à última questão, que é da Unicamp, que diz assim: 3 frascos de vidro transparentes, fechados, de formas e dimensões iguais, contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro cloroforme e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? E ele vai te dar a densidade de cada líquido à temperatura ambiente. Nós sabemos que quando nós medimos materiais de mesma massa e densidades diferentes, eles vão ocupar volumes diferentes. Então vamos lá. 3 frascos de vidros fechados, não podemos abrir. Cada um tem a mesma massa. Vamos à resolução. Fórmula da densidade. D é igual a massa sobre volume. Se a massa for constante, que é o caso, quando eu aumento a densidade, diminui o volume, porque a densidade e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, nós temos lá que o líquido que possui a maior densidade vai ocupar o menor volume. Quem tem a maior densidade? Cloroforme. Então, o frasco que tem o menor volume é o primeiro. Então, já sei que aqui tem cloroforme. Dessa forma, o líquido que tem a menor densidade, que é o etanol, vai ocupar o maior volume. Então, nós sabemos que esse é o etanol. E, portanto, o do meio é a água. Sem abrir o frasco, nós podemos descobrir qual líquido está em cada recipiente somente comparando os volumes e observando a densidade de cada um deles. Nessa aula, você aprendeu que as propriedades específicas, elas servem para identificar os materiais, mas elas podem verificar a pureza de um material. São propriedades específicas: temperatura de fusão,
de ebulição, densidade e solubilidade. Todas elas a gente pode identificar os materiais ou verificar a pureza de um material. Como que nós podemos verificar a pureza de um material, por exemplo, a partir da densidade? Eu conheço a densidade da água, que é 1 grama por ml, e conheço a densidade do álcool, que é aproximadamente 0,8. Se eu misturar os dois, a densidade do líquido resultante vai ser diferente de 1 e diferente de 0,8. A olho nu, eu não consigo perceber essa mistura, mas se eu calcular a densidade daquele líquido, eu vou observar que ele nem é água e nem é álcool. Portanto, ele é uma mistura. Eu consigo verificar a pureza do material dessa maneira. Pessoal, nós ficamos por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!